a organização do sistema educacional brasileiro, a LDB, órgãos responsáveis, modalidades de ensino. A LDB é essa lei de diretrizes e bases, e dentro dela nós vamos encontrar os órgãos responsáveis e as modalidades de ensino, que são importantes para compreendermos como se organiza o sistema educacional brasileiro. E é a partir da legislação. Nossos objetivos com essa aula, como um todo, incluindo o que vocês vão ver lá no Classroom, os links e a redação que vocês vão escrever, nossos objetivos são entender o conceito de educação expresso pela referida lei de diretrizes e bases. Lá na Constituição de 1988, também a gente consegue perceber ali um conceito de educação. E aqui reforça muitos pontos que aparecem na Constituição Federal, mas vai além, porque a LDB ela é específica. Ela surge para essa finalidade, conceituar, ordenar a educação no Brasil, e não só a educação básica, mas nós vamos ver com mais ênfase, claro, a educação básica, que é o nosso foco aqui, da disciplina. E além de entender o conceito de educação, vamos visualizar a divisão de responsabilidades entre União, estados e municípios. Vamos ver que cada um tem suas funções e essas funções são complementares. E perceber a aplicabilidade tanto do conceito de educação quanto da divisão de responsabilidades pelo sistema educacional brasileiro, que aparece nas diferentes modalidades de ensino, ou seja, além de compreender o conceito e visualizar essa divisão de responsabilidades, vamos tentar perceber a aplicabilidade disso no que diz respeito ao funcionamento do sistema educacional brasileiro e como isso aparece nas modalidades de ensino. E a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que continua sendo a atual, é a Lei 9.394, de 1996. Em geral, vocês vão ver menções à LDB, Lei de Diretrizes e Bases, LDB 9.394/96. Ela conceitua a educação assim. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho. Bom dia, Lucila. No trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, ou seja, é um conceito bastante abrangente. A educação não é só ali na escola, e, portanto, o professor ele tem que levar isso em consideração. Os alunos, quando chegam na escola, eles estão submetidos a um processo formativo que se desenvolve na sua vida familiar, na sua convivência humana. No trabalho, no caso de alunos que trabalham, principalmente na educação de jovens e adultos, nas instituições de ensino e pesquisa, o contato que se tem com essas instituições é bem importante, mas vejo, não é só nas instituições, na vida familiar, na convivência com as outras pessoas, nos movimentos sociais, nas organizações em geral da sociedade. E mesmo em manifestações culturais, nós aprendemos o tempo todo, estamos sempre aprendendo. Desde que nascemos, já começamos a aprender com o contato com a nossa família e com as outras pessoas
através da família, travamos contato com outras pessoas e com instituições, com organizações da sociedade civil, enfim, o tempo todo esse processo formativo vai acontecer. E a escola faz parte desse processo. Isso é educação, segundo vários teóricos da área do ensino, e aparece assim também conceituada na LDB. E tem como princípios, a LDB apresenta os princípios e fins da educação nacional, que são o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Lembram, teve alguns momentos da história da educação no Brasil em que a questão de preparar para o trabalho, qualificar para o trabalho, era considerado o mais importante. Na verdade, a própria educação no Brasil, naquele período inicial, para os jesuítas, eles vieram com a intenção de catequizar também e transmitir moralidades da sociedade cristã da Europa. Mas depois nós vemos, depois do Marquês de Pombal, já começa o Marquês de Pombal, tem um caos na história, na educação, a educação não está bem organizada, o sistema educacional brasileiro no período de Marquês de Pombal, mas depois vão surgindo momentos da história em que nós vimos na exposição de vocês do Padlet, em que essa qualificação para o trabalho é considerada o mais importante. E aqui nós vemos que, na verdade, a LDB ela já propõe outras finalidades, é o desenvolvimento pleno do educando e seu preparo para o exercício da cidadania, além de qualificação para o trabalho. E essa questão do pleno desenvolvimento do educando é o mais importante de tudo. Como exercer a cidadania se não há um desenvolvimento pleno? E como haver desenvolvimento pleno do educando se a educação não está baseada em todos esses processos formativos? Ok, Eduarda, isso acontece. Tenta sair e entrar de novo. Às vezes melhor. Eu vou postar sim, mas no final da aula é importante vocês ficarem assistindo, tá? Porque no final da aula eu vou conversar um pouquinho com vocês, tirar algumas dúvidas. Não é questão só de assistir a aula postada, é importante estar aqui presente na aula síncrona. E sem esse pleno desenvolvimento, como que a pessoa vai realmente exercer sua cidadania ou se qualificar para o trabalho? Existem muitas coisas envolvidas nesse pleno desenvolvimento. Continuando na LDB, nós vemos o seu título 3 do direito à educação e do dever de educar. É um direito que todos têm. E a sociedade, e especificamente o Estado, tem esse dever de educar os cidadãos. Nesse título 3, aparece um ensino fundamental já como algo obrigatório e gratuito. O Estado precisa oferecer gratuitamente ensino fundamental. E a LDB previa uma progressiva extensão dessa obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Progressiva. Nós temos a gratuidade no ensino médio nas nossas escolas públicas, mas, de fato, a obrigatoriedade não é algo que ainda esteja completamente estabelecido no nosso meio. Muitas pessoas só fazem ensino fundamental, porque os pais são obrigados a matricularem seus filhos no ensino fundamental.
Também aqui nesse título é previsto um atendimento educacional especializado gratuito a educandos que tenham necessidades especiais. E essa questão das necessidades especiais é bem complexa, porque não são todas as escolas que têm. Algumas têm, e mesmo as que têm, às vezes fica assim bem restrito a só a um profissional para atender todas as necessidades especiais que surjam, às vezes esse profissional não está tão bem preparado, enfim, tem várias questões a serem consideradas aqui, mas já existe esse atendimento especializado gratuito. Durante um certo tempo só havia em escolas particulares. E também o atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Aparece na LDB. E nós vamos ver que esse atendimento gratuito em creches e pré-escolas também tem relação com o pleno desenvolvimento das crianças. As creches e pré-escolas não são vistas, não são colocadas na LDB como apenas depositórios das crianças para os pais poderem ir trabalhar. Como durante muito tempo foi, isso foi visto assim. Agora não, aqui a pré-escola e as creches fazem parte desse processo formativo, realmente. E outra questão que está na LDB e aparece no título 3 é a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que atualmente está sofrendo bastante com a pandemia, está tendo um esvaziamento considerável da EJA e já estão até falando que talvez ela deixe de existir. Imaginem, olha a situação, né? E é bem importante para os alunos que não, as pessoas que não conseguiram fazer o ensino fundamental, o ensino médio, na idade que é normal fazer. E também entra aqui os programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Olha, Jaci, né, concluiu o ensino médio através da EJA. É bem importante, né, tem uma função muito importante. Muitas pessoas já concluíram assim e continuaram estudando, foram para o ensino superior, como você, né, Jaci? E esses programas suplementares, então, de distribuição de material didático, de ter transporte nas escolas para os alunos, e a alimentação, a merenda escolar, uma assistência à saúde, tudo isso está aqui na LDB. O ensino fundamental, o ensino médio, o atendimento nas creches, a educação especial, a educação de jovens e adultos, e mais esses programas suplementares. E o artigo 6º coloca que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 7 anos. Marcele concluiu ensino médio através do ensino modular. Olha. E é bem comum também o ensino modular aqui, né? Lá no sul, sudeste, também tem na região assim rural, mas eu vi que é mais comum aqui mesmo, na região norte, nordeste, é bem importante. Mas vejam aqui, voltando para o artigo 6º, a partir dos 7 anos de idade, é dever realmente dos pais e responsáveis matricular os menores do ensino fundamental, por isso é colocado que o ensino fundamental é obrigatório. Quanto aos órgãos que são responsáveis pelo sistema educacional brasileiro, falei já no início, tem uma divisão de atribuições entre União, Estado e os municípios. A União é o governo federal, e é a União que elabora o Plano Nacional de Educação, PNE, e o Plano Nacional ele vai conter todas essas organizações, né? Porque, vejam, o segundo ponto que é mencionado aqui, da LDB, foi extraído da LDB, é que a União tem que organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino.
tem vários órgãos, instituições que compõem esse sistema federal, essa parte que é a União. E prestar assistência técnica e financeira aos demais órgãos responsáveis, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Técnica e financeira. E isso é um grande ponto de estrangulamento, porque dependendo do governo, essa assistência financeira fica bem precária. E, bem, mas vejam, está aqui na lei, né, na LDB. A União tem essa incumbência, prestar assistência técnica e financeira. E estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ou seja, a gente vai ver que existe a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e existe os parâmetros, isso antes da BNCC existiram os parâmetros nacionais curriculares, tudo isso vem estabelecendo competências e diretrizes, e é a partir da União. Para a educação infantil, ensino fundamental e médio, que vão ser executados pelos estados, pelo Distrito Federal, os municípios. Além de também caber à União assegurar um processo nacional de avaliação do rendimento escolar. E isso daqui é muito problemático, bastante controverso, porque esse processo nacional de avaliação do rendimento escolar tem vários processos. Como o Enem, ENAD, esses processos que, na verdade, vão avaliar o rendimento escolar como se todos fossem iguais, todo mundo é padrão, todo mundo é tratado de uma maneira padronizada. E isso aqui vai de encontro com o que a gente sabe da teoria do ensino e da aprendizagem. As pessoas não são iguais. E elas precisam, todos nós precisamos ser tratados de maneira equitativa. Nem é igualitária, não, é equitativa, porque igualitária seria se partíssemos do pressuposto que todo mundo é igual. Nós não somos todos iguais. Cada um tem suas necessidades. Ser tratado de maneira equitativa significa ser tratado de maneira justa, de acordo com as suas necessidades pessoais. E esses processos nacionais de avaliação do rendimento escolar, em geral, não levam isso em consideração. Mas, enfim, eles existem e têm sua função, claro, dentro do sistema educacional brasileiro. Né? Cabe à União também propor as normas gerais, um processo nacional de avaliação das instituições. Isso a gente vê as notas que são dadas para as instituições, para os cursos. Tem que ter por exemplo, no nosso caso de ensino superior, tem que ter o quê? Tem que ter um reconhecimento, o curso, para o seu diploma ser válido, tem que ser reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação. Aí devido a isso, existe esse processo nacional de avaliação das instituições. E, dentro disso, autorizar, reconhecer, credenciar cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, porque a União que é responsável pelas instituições da educação superior diretamente, por isso as universidades são federais, as universidades públicas, porque elas estão diretamente vinculadas ao governo federal. Cabe à União autorizar, reconhecer, credenciar essas instituições e também promover o seu funcionamento, inclusive através da distribuição de verbas. Quando nós chegamos aos estados e aos municípios, tem já uma diferença. Os estados devem normatizar os órgãos e as instituições oficiais dos seus sistemas de ensino e colaborar na oferta do ensino fundamental com os municípios, porque o ensino fundamental
é incumbência dos municípios. Aqui nós vemos que a prioridade dos estados é o ensino médio. E ele deve elaborar e executar políticas e planos educacionais, dando, portanto, colaboração ao ensino fundamental que é oferecido pelos municípios, mas oferecendo com prioridade o ensino médio. Escolas estaduais que oferecem ensino médio. E os estados eles elaboram e executam políticas e planos educacionais voltados aos seus sistemas de ensino, com prioridade ao ensino médio, mas colaborando com a oferta do ensino fundamental por parte dos municípios. Aí nós vemos ali nos municípios que também têm essas mesmas incumbências de normatizar, né, os órgãos, as instituições oficiais de seus sistemas de ensino, só que aí já dentro do que? Da oferta da educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Portanto, esses órgãos e instituições oficiais dos sistemas de ensino dos municípios se referem a isso, a parte da educação infantil e o ensino fundamental. E exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, redistributiva. Os estados e os municípios recebem uma parte do financiamento que é destinado para a educação pela União. Uma parte tem um percentual que vai para os estados e desse percentual vai para os municípios. Isso daqui é assunto da última aula nossa, que vai ser em videoaula no sábado, sobre financiamento, fontes de financiamento da educação básica. Os municípios têm que exercer essa ação redistributiva em relação às suas escolas. Cada município tem várias escolas e tem que zelar por todas elas de maneira equitativa também, dando aquilo que cada uma precisa, de acordo com as necessidades que elas têm. E, além disso, autorizar e supervisionar os estabelecimentos desse seu sistema de ensino que envolve educação infantil e ensino fundamental. Basicamente é isso. Nós vemos a União tem uma abrangência maior. É ela que é responsável pelo Plano Nacional da Educação, Plano da Educação Nacional. E vai transferir tanto para os estados quanto para os municípios uma parte do que ela precisa destinar à educação, porque a outra parte é para a própria manutenção do ensino superior, que fica a cargo da União. Mas aí os estados colaboram com os municípios, mas têm como prioridade o ensino médio. E os municípios, a educação infantil e o ensino fundamental. E aqui, já que mencionamos essas modalidades de ensino, vamos ver um pouco a mais sobre elas. Como elas aparecem na LDB, porque elas são importantes na organização do sistema educacional brasileiro. Aqui nós temos a educação infantil, o ensino fundamental. A educação infantil, como eu estava comentando com vocês no início, a função é o desenvolvimento integral da criança até os 6 anos de idade. Desenvolvimento integral significa trabalhar com todas as dimensões da criança. O ato motor, o cognitivo, o afetivo. Precisa trabalhar com tudo isso, desde essa fase de idade, né? As crianças estariam em creches até os 3 anos de idade e nas pré-escolas de 4 a 6 anos. Aí tem toda uma organização, o que é oferecido nesses 3 primeiros anos nas creches
E o que é oferecido nas pré-escolas tem legislação específica para a educação infantil. Além da LDB, tem legislação específica. E aqui, a educação infantil ela não tem objetivo de promoção, mesmo para o acesso do ensino fundamental. Não tem isso, que é obrigado a fazer, é obrigado a ser matriculado na educação infantil para poder entrar no ensino fundamental. Não, a educação infantil ela não tem esse objetivo, mas tem o objetivo de participar do processo formativo, que tem como finalidade esse desenvolvimento integral da criança. Aí o ensino fundamental, na LDB, aparece com duração mínima de 8 anos, sendo obrigatório e gratuito na escola pública. Eu menciono aí a Lei 11.274, de 2006, ampliou o ensino fundamental para 9 anos. Para estudantes de 6 a 14 anos de idade, em 2 ciclos. O ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, e o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º anos. No caso das licenciaturas, no caso da licenciatura em Ciências Naturais, né, de vocês estarão licenciados para o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º anos. E os objetivos que aparecem especificados para o ensino fundamental: o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, aprender a ler, escrever e calcular. Mas quando fala aqui em domínio, é que é a questão, nem sempre o ensino fundamental está conseguindo atingir essa sua finalidade. Porque o domínio da leitura, por exemplo, significa não apenas saber ler sem saber interpretar. E existem muitos relatos de alunos que adentram o ensino médio sem saber interpretar a leitura. E aí a escrita fica muito defasada. Também a dificuldade com cálculo é uma realidade em muitos alunos do ensino médio. Outro objetivo é a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade, ou seja, aqui onde a gente está, ambiente natural e social. O sistema político, ele faz parte e ele ou ele constrói ou ele destrói, né, o ambiente natural e o ambiente social. O certo é que fosse apenas construtivo, mas isso não é a realidade. É importante essa compreensão, onde que você se situa, e veja que entra também a questão da tecnologia das artes. E quando a gente fala em tecnologia, interessa bastante para a licenciatura em Ciências Naturais, porque Ciências Naturais vai trabalhar alfabetização científica. E alfabetizar cientificamente significa levar os alunos a essa compreensão aí do ambiente natural, da ciência e da tecnologia. E uma compreensão também, assim, de domínio. Não é apenas entender no momento em que está estudando e depois esquecer tudo, mas levar para a vida prática, saber aplicar aquilo que está estudando na sua vida pessoal. Esse é o ideal da alfabetização científica. E nós temos aqui o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. A aquisição de conhecimentos e habilidades, essa que é a questão. Não é só receber as informações, decorar e depois esquecer tudo. O ideal aqui é realmente que haja uma aquisição de conhecimentos e que essa aquisição se transforme em habilidades, que haja formação de atitudes, de valores ao longo desse processo aí de aprendizagem.
E o último ponto é o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Isso aqui é fantástico de trabalhar. E é necessário, porque no ambiente escolar a gente vê muita intolerância. E a intolerância que leva, inclusive, a atitudes violentas de uns alunos para com outros. O bullying nas escolas é algo muito notável. É um momento realmente de fortalecer os laços de solidariedade humana, de tolerância, além dos vínculos com a família. Vejam, são várias funções que o ensino fundamental tem, segundo a LDB, e segundo a lógica humana mesmo, que aparece aí na LDB. Quanto ao ensino médio, ele tem duração mínima de 3 anos e suas finalidades já entra a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos que foram adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos, ou seja, ir em direção ao ensino superior, consolidar aquilo que ainda não ficou muito claro e aprofundar, ir mais longe. Também a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Preparação básica para o trabalho e a cidadania, e existe ensino médio, que também é técnico, né? É mesclado, integrado. Mas mesmo no ensino médio comum, a intenção aqui de consolidar e aprofundar os conhecimentos para que o aluno possa prosseguir nos seus estudos já é uma preparação básica para o trabalho. Porque quando você vai fazer o ensino superior ou o ensino tecnológico, que também é ensino superior, né, cursos tecnológicos, cursos de graduação, Senai Bragança fez turmas de médio técnico esse ano, não é? Pois é, o médio técnico ele vai preparar para o trabalho também, né? Tem essa função. Mas mesmo o médio normal, ele também prepara, né? Já que é para levar o aluno a continuar aprendendo e se adaptar, vejam, com flexibilidade a novas condições. A gente precisa dessa adaptação sempre. Para a ocupação e aperfeiçoamento posteriores, uma pessoa que não se adapta, que tem dificuldade, não tem flexibilidade, ela tem mais dificuldade de exercer sua cidadania, de se inserir no mercado de trabalho. Um outro ponto aqui, uma outra finalidade, é o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico. E essas questões são importantes de serem pensadas na formação de professores, porque se o aluno ele precisa passar por isso, né? Como que ele vai desenvolver o pensamento crítico se não for através de metodologias adequadas por parte do professorado? E a autonomia intelectual, pensamento crítico, isso tudo depende da maneira como ele é ensinado, como ele é tratado ao longo de todo esse processo aqui, desde o ensino fundamental ao ensino médio. E o último ponto é a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. E para isso daqui existem muitas metodologias. No caso das ciências, mesmo para o ensino fundamental, é muito adequado usar abordagens que vocês vão travar contato com elas ao longo do curso, como CTSA, por exemplo. Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, que tem essa intenção, é uma metodologia para levar os alunos a compreenderem na prática o que significam, para que serve ciência e tecnologia, qual o significado prático, como poder também participar disso. Não ver como a ciência e tecnologia como uma coisa distante, mas como parte da nossa realidade, da qual todos podem participar. É só
realmente se interessar por essa formação aqui, se aprofundar. E a relação teoria e prática no ensino de cada disciplina, porque se não há essa relação, os alunos perdem a conexão entre os conteúdos e se perdem enquanto estão aprendendo. Nós falamos do ensino fundamental, do ensino médio, e a LDB também coloca a educação de jovens e adultos, a EJA, no feminino, a educação de jovens e adultos, não é o EJA. Geralmente o pessoal fala o EJA, né? Mas não é o ensino de jovens e adultos, é a educação de jovens e adultos, portanto é feminino. E a EJA é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade apropriada, aquela idade comum ali, como aparece na LDB. Ou não tiveram acesso ou não puderam continuar, e cada um por diferentes motivos. Na EJA existem muitos relatos, eu já trabalhei com várias turmas de estágio supervisionado com a EJA, atualmente estou com uma turma, inclusive, e a gente percebe a diferença que tem entre a história de vida de cada um, por que cada um está estudando naquele momento. Eventualmente tem ali uma moça jovem que precisou parar porque engravidou, porque casou, e aí volta mais tarde, ou um homem, né? Um homem que precisou parar porque teve que cuidar da família, teve que trabalhar, enfim. Ou jovem, uma pessoa jovem mesmo, um rapaz, uma moça que precisou também trabalhar para ajudar na família. São muitos porquês, muitas justificativas. E aqui a EJA também, gratuita, o Estado tem que segurar a gratuidade, o estímulo ao acesso e permanência dos alunos. Esse estímulo à permanência também vem muito das metodologias empregadas em sala de aula, dentre outras questões, claro. A LDB coloca a educação profissional. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, tem direito a acesso à educação profissional, ou seja, o aluno que está estudando ou que já estudou, já se formou egresso, é porque já se formou. E o trabalhador em geral, tanto jovem e adulto, tem direito a ter acesso à educação profissional. E ela também pode ser oferecida em articulação com o ensino regular, como nós vimos agora, foi mencionado o ensino médio técnico no Senai, né? Foi isso? Senai, aqui de Bragança. A articulação com o ensino regular, por diferentes estratégias de educação continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho, é necessário haver esse acesso, é necessário haver oferta da educação profissional. Pode ser na articulação com o ensino regular ou pode ser em educação continuada. Educação continuada são cursos que podem ser feitos, qualquer um de nós pode se inscrever em cursos de educação continuada. O próprio Senai e SESI oferecem cursos de educação continuada. Em instituições especializadas ou no próprio ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho pode oferecer também formação continuada para os seus funcionários. E os diplomas de cursos de educação profissional, tanto de nível médio, essa questão fala sobre os de nível médio, quando registrados, eles terão validade nacional, ou seja, isso está na LDB. Portanto, é possível fazer, sim, essa educação profissional no ensino médio, nessa articulação com o ensino regular, e obter tanto o diploma do ensino médio como uma formação que vai ter validade nacional, porque o seu diploma vai ser reconhecido quando o curso é registrado, isso precisa ser verificado.
E a educação especial, que já foi mencionada aqui também, ela deve ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Elas são de diferentes tipos, as necessidades especiais. Às vezes essas necessidades podem ser transtornos mentais ou deficiências físicas, algo que compromete, na verdade, a participação junto com os demais alunos de maneira normal, não tem como participar, né? A visão, falta a visão, ou, ou a fala, ou tem algum problema físico, algum outro tipo de problema físico, tem necessidades especiais, transtorno, vários tipos de transtornos mentais são descritos. E aqui vejam, ela precisa ser oferecida na rede regular de ensino, com um serviço de apoio especializado, tanto na escola quanto nas classes. Ali é colocado na escola regular ou em classes. E escolas dos serviços especializados que também existem. Pode ter na escola regular ou escolas especializadas. Aí é necessário, para que haja uma educação especial e que ela seja efetiva, é preciso que tenham currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às necessidades desses educandos. Não é através não é mesmo a base curricular, os mesmos métodos, os mesmos recursos educativos, precisa, e geralmente eu escuto dos professores que já estão na ativa, que não tem, eles não têm esse preparo. Nos cursos de licenciatura tem alguma coisa, mas geralmente tem Libras, né, nos cursos de licenciatura, e em geral tem a disciplina de educação inclusiva e especial, mas mesmo assim, na prática, as pessoas se sentem despreparadas. O professor precisa desse apoio especializado dentro da escola e da sua classe. E a Sofia sabe o alfabeto em Libras, que bom, ótimo, legal. Vocês vão ter uma disciplina de Libras, mas acho que é mais para o final do curso, não sei. Acho que é mais para frente. Para o final não, mas mais para frente, não agora, já no começo. E tem até um laboratório de Libras, a professora Gláucia criou recentemente. Ela obteve recursos para criar um laboratório e nesse laboratório a ideia dela é ter vários desses recursos educativos disponíveis para ela trabalhar com vocês, que são os licenciandos, que estão sendo preparados para eventualmente ter que lidar com essa realidade aí. E há alguns critérios de caracterização. Pois é, às vezes acontece isso mesmo, né? Tem alunos com necessidades especiais que são recusados em determinadas escolas, o que não é legítimo se fazer. Segundo a LDB, as escolas têm que estar preparadas e têm que receber esses alunos. Mas acontece de tudo, né? Num país assim como o nosso. Bom, mas aqui tem critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, aqui fala sobre isso também na LDB, é possível haver essas instituições sem fins lucrativos especializadas em educação especial, funcionariam como entidades sem fins lucrativos ou ONGs, ONGs, organizações não governamentais, iniciativa privada, iniciativa de pessoas jurídicas. Mas a alternativa preferencial, que é colocada pela LDB, então ela abre espaço para essas instituições privadas sem fins lucrativos, mas coloca como a alternativa preferencial
a ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular do ensino. Isso é o ideal, porque garante também o ensino gratuito, o ensino público, para aquelas pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Além do que, aqui o nosso Paulo Freire, esse é um dos livros dele, Educação como Prática da Liberdade. Vocês encontram disponível para download na internet. Tem vários livros do Paulo Freire disponíveis para download na internet. Mas eu coloquei ele aqui apenas para ilustrar nesse slide, porque o que esse slide mostra é que na LDB também existe a questão dos princípios de liberdade. A educação brasileira, no Brasil, ela precisa estar baseada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tendo por finalidade, como nós já falamos, o pleno desenvolvimento do educando, ou seja, vamos enfatizar essa questão aqui agora, princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana. No artigo 3º está escrito que o ensino deve ser ministrado com base em vários princípios: a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Vejam, se existe isso na LDB, nós estamos falando em princípios de liberdade, ideais de solidariedade humana, e aqui liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte. Significa que a educação realmente não é um lugar para a homogeneização das pessoas, baseadas num único padrão hegemônico, a maneira de ser, maneira de pensar, maneira de agir, uma única cultura. Não existe isso, né? Não existe aqui na LDB. E vamos adiante, vejam no artigo 26º, também fala que os currículos do ensino fundamental e médio com base nacional comum, deve ser complementada por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade. Que é essa questão, exatamente. Tem uma base nacional comum curricular e ela é regida pela BNCC. Mas existe, na LDB já está previsto que cada escola, de acordo com as características regionais e locais da sociedade na qual ela se insere, ela também complemente essa base nacional comum com uma parte diversificada, que é exatamente para abranger essa questão da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A liberdade e os ideais de solidariedade humana se baseiam na diversidade, no respeito à diversidade. E isso nos leva a pensarmos na educação em direitos humanos, que aparece no Comitê Nacional em Direitos Humanos de 2018. Esse Comitê Nacional ele foi criado durante o governo do Michel Temer, portanto, foi o governo anterior ao atual. E esse comitê ele tem uma brochura, um texto, que também está disponível para download na internet, e aí ele fala na educação em direitos humanos que ela deve ser promovida em 3 dimensões, que são essas colocadas aqui. Ó. A primeira, dos conhecimentos e habilidades, que incentivem o exercício de mecanismos de proteção desses direitos, conhecimentos e habilidades que incentivem o exercício dos direitos humanos. É necessário mostrar isso para os alunos, para os educandos. Eles precisam conhecer e precisam desenvolver habilidades, porque senão nunca sai dessa questão da intolerância. E a ideia de solidariedade fica só no papel. E a educação em direitos humanos deve ser promovida também na dimensão dos valores, das atitudes, dos comportamentos que os respeitem, valores, atitudes e comportamentos que respeitem o direito que todas as pessoas têm de serem tratadas com respeito.
e de obterem aquilo que elas precisam para o seu pleno desenvolvimento. Como trabalhar isso? Valores, atitudes e comportamentos? Primeiro, para começar, tendo em mente que é necessário trabalhar isso, para começar. E aí a terceira dimensão que é colocada aqui é importante, ó, ações que desencadeiem promoção, defesa e reparação das violações dos direitos humanos. Ações a escola precisa trabalhar com ações que desencadeiem essa promoção, a defesa e reparação. Quando a gente fala em reparação das violações, significa reparar aquilo que já aconteceu. Por exemplo, nós vimos que lá desde o início da história da educação no Brasil, com o período jesuítico, os indígenas já começaram a ser atacados. Na verdade, a gente fala dos jesuítas como parece que é algo bonitinho, né? Que trouxe valores humanos e os valores dos indígenas não são valores humanos. Os valores que eles já tinham originalmente, as religiões deles originais. É sobre isso que a gente está falando aqui. Aí depois, mais tarde, a situação piora ainda mais, né? Período ali pombalino, em que só alunos filhos da elite que podiam ter uma educação, chegar a esse ponto, uma educação mais organizada. E os próprios indígenas e os filhos das pessoas que vieram trazidas da África, que estavam escravizadas, tinham que aceitar o que tivesse disponível para elas, se tivesse. E mudar todas as suas concepções, todos os seus valores para assumir valores novos que vieram da Europa, como se isso é que fosse a solução para a vida delas. Quem disse que elas estavam buscando por isso? Quem disse que isso é o pleno desenvolvimento para essas pessoas, que pertencem a culturas diferentes da cultura europeia? Sabe? É isso. Tudo bem, agora já passou, né? Já aconteceu. Nós estamos num outro momento da história, mas nós ainda temos os nossos povos tradicionais, nós temos os povos indígenas, temos várias comunidades tradicionais, e como trabalhar isso, né? É a educação em direitos humanos, trabalhando conhecimentos e habilidades que incentivem o exercício disso entre os alunos na escola, valores, atitudes e comportamentos que respeitem esses direitos e as ações que desencadeiem o que é preciso ser feito. Aqui apenas para ilustrar, isso as crianças gostam geralmente. Tem algumas que são mais engajadas do que as outras, mas é possível trabalhar essas ideias, os direitos humanos, por direito à alimentação, educação, moradia, de um Brasil mais justo, direito à saúde, à justiça, enfim, tudo isso precisa ser trabalhado também nas escolas. E está na LDB, vejo. Aí, tendo falado tudo isso, nossas conclusões. Esse processo formativo que é previsto pelo sistema educacional brasileiro, ele prevê, como nós vimos, o pleno desenvolvimento do educando, mas para que haja esse pleno desenvolvimento do educando, há uma série de coisas que precisam ser pensadas, inclusive pelos professores em formação, por vocês. Aqui nós estamos introduzindo vocês a algo no que vocês vão se aprofundar ao longo do curso de licenciatura em Ciências Naturais, porque vocês vão ter tanto as disciplinas das ciências em si, vocês precisam ter um domínio de química, física, biologia, para trabalhar no ensino fundamental, mas ao mesmo tempo vocês têm que conhecer como é isso aqui, né? Esse processo formativo, como que um professor pode realmente contribuir para que haja esse pleno desenvolvimento dos seus educandos, respeitando tudo isso que a gente já está estudando nessa primeira disciplina. Eu vejo, já está nas políticas, já está na legislação, compondo o sistema educacional brasileiro.
Há uma oferta de educação escolar regular e gratuita que precisa sempre ser cobrada do Estado, da União, dos estados, do município, dos municípios. Nós vimos que entre essas instâncias há uma divisão de responsabilidades entre elas. A União, ela tem uma atuação mais abrangente, é a responsável pelo ensino superior gratuito. As universidades federais têm que cobrar da União, têm que cobrar do governo federal que isso seja feito, seja realizado, seja executado. É obrigação deles, das pessoas que assumem lá, né, que estão lá para isso. E se preocupam muito com suas próprias carreiras políticas, né, e menos na verdade, com o que eles estão ali para fazer. Esse que é um grande problema. Mas tem que cobrar mesmo, são responsabilidades que essas instâncias têm, o governo tem responsabilidades, principalmente prioridade do governo é o ensino médio, mas tem que colaborar com os seus municípios no ensino fundamental, cobrar dos municípios. Nós somos os cidadãos, nós somos as pessoas que têm família, que quer ver isso acontecendo dentro da sociedade, né? Esse desenvolvimento pleno dos educandos. E nós vimos as modalidades para etapas diferentes da infância, da juventude e também da fase adulta, com a educação de jovens e adultos. Mas, ao mesmo tempo, embora tenha tudo isso, está tudo bem planejado, há uma precariedade do ensino. A destinação dos recursos não é condizente. E sobre isso eu quero, então, agora que, quando nós finalizando aqui essa parte dessa aula, vocês vão ter aqueles links que estão disponíveis lá. Quem ainda não viu, entra na sala do Classroom, na aula que foi postada hoje, vocês têm alguns links para analisar essa questão aí, da precariedade do ensino, da destinação não condizente dos recursos, para construírem uma reflexão individual conclusiva na forma de uma redação curta, de no máximo meia página. E vocês têm também, junto com a aula postada hoje, um formulário daqueles do Google para preencher só, fazer essa reflexão. Vocês podem fazer diretamente ali no formulário, ou se preferirem escreverem a caneta e depois editar ali no formulário, ou se quiser escrever no Word e daí só copiar e colar para o formulário, tudo bem, mas tem que ser escrito por vocês, ok? Vale 1 ponto também na nota. Aqui a gente está finalizando, lembrando que existe, assim como existe uma diversidade muito grande de alunos, os alunos são diferentes uns dos outros, existe diversidade muito grande também de realidades escolares. E sobre em torno dessa realidade escolar e dessa diversidade, nós também vamos trabalhar nos seminários de vocês. E esses seminários vocês vão começar a trabalhar com ele a partir de amanhã. Com eles, os seminários, a partir de amanhã, porque a aula de amanhã vai ser postada também para vocês no Classroom. Ela já está lá, está programada para estar disponível amanhã. Tá, Lucila, aí depois você vai ter a oportunidade de ver pelo vídeo. Eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês. Eu vou finalizar aqui o vídeo e aí eu vou abrir a conversinha final para dar mais algumas orientações, tirar algumas dúvidas. Aqui terminamos essa aula.